Meu nome é Henrique, eu sou estudante de design da Unesp, eu estou na equipe Samba Samba com mais 3 programadores. Nós estamos aqui entregando a nossa proposta para software design da Imagine Cup e é o que nós desenvolvemos, se chama Macau. Macau é um ambiente de ensino lúdico e colaborativo que visa facilitar e aumentar o interesse pelo aprendizado através de atividades criadas em ambiente familiar aos professores e aplicadas aos alunos em uma interface touchscreen. Então, nossos objetivos. Nós teríamos que escolher entre as 8 metas da ONU para desenvolvimento do milênio, uma ou algumas que nos agradassem mais. Nós focamos na educação básica, então nosso objetivo é melhorar a educação básica e tornar as aulas mais divertidas. Então, o que é o Macau? É uma plataforma educacional, em que auxilia os professores a criarem um conteúdo para suas aulas, e esse conteúdo pode ser usado tanto em sala de aula quanto na internet. Funciona da seguinte forma: o professor, tendo um PowerPoint instalado, ele tem que instalar também o Edin do Macau. O Edin do Macau, ele cria slides pré-configurados, né? Ele tem o seguinte formato: um título pré-definido, um texto descritivo e uma imagem. Então, como a gente disse, é uma plataforma familiar ao professor, ele já sabe usar o PowerPoint, então criar uma atividade do Macau no PowerPoint para ele será muito simples. Continuando, o professor, depois de criar a apresentação PowerPoint, ele faz upload dela no nosso portal, que é o Macau Repository. No portal, outros professores poderão acompanhar a atividade uns dos outros, né? E eles podem baixar atividades dos outros, visualizá-las, lê-las, etc. Então, supondo que o professor se interesse por uma atividade específica, ele pode fazer download dela para a sua máquina. A ideia parece comum até aí, mas ela não é. O que transforma a nossa aplicação numa coisa única é que ela transforma apresentações PowerPoint em atividades dinâmicas. A atividade Macau, ela possui 3 tipos de slides. O slide de capa. Como é que funciona? No slide de capa, o professor coloca lá o título da atividade, a área do conhecimento que ele mais se assemelha, como, por exemplo, biologia, química, arte, matemática, né? E ele põe recomendações dele de como resolver a atividade. Né? Esse seria o segundo slide. O terceiro tipo de slide são os slides de item. Esses slides de item têm aquele conteúdo que eu já disse antes, que são título, imagem e texto descritivo. Dessa forma, a atividade Macau acaba tendo essa configuração. E aí, ela é carregada pela nossa aplicação Silverlight e pela nossa aplicação WPF. Né? A Silverlight no ambiente web e a WPF no ambiente desktop. Essas aplicações, elas vão transformar o slide de capa em informações para compartilhamento do arquivo, né? Então, o título da atividade, a matéria, como eu já disse, o autor, etc. E vai transformar cada item em um símbolo. Os símbolos, eles podem ser agrupados, linkados, como eu vou explicar mais tarde. Então, recapitulando, a nossa solução, ela tem 4 subsistemas principais. Um Edin para PowerPoint, um Web Portal, uma aplicação Silverlight para ser rodada na web e uma aplicação WPF para ser rodada no desktop. Então eu vou explicar agora um pouco melhor as boards. Tem a Macau Board, que é a aplicação WPF para desktop, e a Macau Web Board, que é a aplicação Silverlight para web. Então algumas diferenças básicas entre elas, né? A aplicação WPF, ela roda full screen, um monitor multitouch, então mais de uma pessoa pode usar ela ao mesmo tempo. E ela tem recursos adicionais. A aplicação Silverlight, ela é mais leve e ela roda no portal do Macau. Então, de acordo com a necessidade, o aluno ou o professor pode escolher uma das duas para utilizar. Por exemplo, no caso de a escola ou não possuir um monitor multitouch, eles podem usar apenas a aplicação Silverlight. No entanto, a aplicação WPF tem uma experiência de usuário muito superior. Então, elas têm como característica facilidade de uso, uma curva de aprendizagem baixa. Então, todas as ações que são possíveis ser realizadas nas boards, elas são bem intuitivas, né? E os poucos itens que são necessários ícones são ícones bem explicativos, né? E os recursos dela, né? O aluno que está utilizando pode ler a sugestão do autor para saber mais ou menos como ele desejaria que a pessoa desenvolvesse
a atividade, no caso de não haver um professor presente para que ele mesmo oriente o aluno. Você pode configurar as opções de uso, como eu vou explicar mais tarde, e você pode tirar um snapshot da atividade e salvá-la como JPEG. Maneira de manipular símbolos. Então essas são as configurações da atividade. Você pode configurar uma atividade para escrever o nome do símbolo. Dessa forma, quando você escreve o nome do símbolo com a nossa aplicação e ele reconhece o nome do símbolo, ele transforma o nome do símbolo no próprio símbolo. Isso, por exemplo, o professor podia pedir para o pessoal da sala dele a seguinte tarefa: alunos, escrevam o nome de 5 continentes. Então, quando os alunos escrevessem o nome dos continentes, eles apareceriam na tela. E depois ele pediria, organizem os continentes de acordo com a sua posição no Atlas. Então, por exemplo, para organizar esses continentes, eles têm essas ações comuns, que são mover os símbolos, agrupar ou separar, linkar e deslinkar, e eles também podem ler a descrição de cada símbolo. Então, se ele está lidando com a Ásia ali, ele pode ler as informações sobre ela. Alguns exemplos de uso para a nossa aplicação. O professor poderia expor um conteúdo novo de forma dinâmica, criando diagramas, e aí ele poderia tirar um snapshot do diagrama que ele criou e enviar aos alunos para que eles possam consultar depois. Os alunos e professores podem criar mapas de conceito e, por exemplo, no caso de uma atividade para crianças, elas poderiam lidar com atividades simples como separar frutas vermelhas das frutas verdes, ou separar objetos de características diferentes, agrupar peças de quebra-cabeça, etc. Já os alunos de ensino fundamental e ensino médio poderiam lidar com atividades mais complexas, como ordenar todos os animais de uma teia alimentar ou formar uma equação, uma molécula química. Agora eu vou falar um pouco sobre as informações técnicas do nosso projeto. Ele cumpre todos os requisitos obrigatórios, além de cumprir mais 4 dos 5 requisitos não obrigatórios. A seguir, eles estão listados, tá? De acordo com o subsistema. Além disso, tem informações gerais. O WPF roda no Windows 7, recursos de toque, né? Ele usa os recursos de toque do Windows 7. E o Silverlight roda em qualquer browser com o plugin do Silverlight instalado. Então, o Edin, ele é feito para PowerPoint